Andréia Lagos. Passar a palavra para a professora Andréia. Bom dia a todos, a todas. Queria agradecer o convite por estar aqui partilhando esse espaço, ao Eduardo, ao Gustavo, que me convidou participar desse espaço de discussão e de proposição, na verdade, para as lutas que a gente tem aí que enfrentar num contexto extremamente adverso, Meu papel aqui é falar um pouco da questão da privatização do ensino superior, e aí eu vou dividir minha fala em dois eixos, naquilo que diz respeito à privatização, mercantilização e empresariamento das instituições públicas de educação superior e aquilo que diz respeito à expansão da rede privada mercantil de educação superior, com rebatimentos muito sérios no caso do município de Niterói nesse momento. Eu queria começar traçando algumas hipóteses que depois eu posso aprofundar mais no debate, mas a primeira delas é que esse processo ele tem o primeiro grande momento durante a ditadura empresarial militar, É o primeiro grande momento de expansão da rede privada de ensino superior. Inclusive é quando se inverte a hegemonia, a dominância numérica das instituições públicas versus as instituições privadas de educação superior. Esse processo ele também se somava naquele momento a um processo de privatização interna das universidades, porque elas vão sendo efetivamente tomadas por interesses particulares. Então aquilo que nelas era público vai sendo canalizado para aquilo que era particular do bloco do poder. Isso significou, obviamente, todo o uso de um aparelho coercitivo sobre estudantes e professores, a expulsão, por exemplo, a aposentadoria compulsória dos professores em 69, da qual, por exemplo, foi objeto da Fernandes, entre outros, só para citar alguns, o sufoco do movimento estudantil, o sufocamento do movimento estudantil, e, ao mesmo tempo, uma modernização conservadora daquilo que caminhou na universidade nesse período. Isso para as universidades, para as instituições públicas. Para as instituições privadas, com a total apoio e, na verdade, cumplicidade do então Conselho Federal de Educação, ocupado cada vez mais ao longo da ditadura por membros representantes dos interesses do setor privado, católico e laico, a gente tem uma expansão desmedida das instituições privadas de educação superior. Isso representou a inversão do número de instituições e do número de matrículas na rede desde aquele momento. Nos anos 80, exatamente no bojo do processo de redemocratização e de disputa sobre qual seria o projeto educacional que se expressaria na Constituição de 88, uma vez prevenidos de que a autonomia universitária seria a autonomia seria algo apenas atribuído às universidades, a disputa do projeto de escrita do texto constitucional, as instituições privadas, que eram até então, em sua grande maioria, essas nascidas da ditadura, numa administração familiar, em geral derivadas de cursinhos de segundo grau, foram buscar a sua transformação em universidade, não porque elas quisessem gozar de autonomia universitária no sentido que o projeto da sociedade civil e dos trabalhadores indicava, mas gozar de autonomia mercantilmente orientada, ou seja, abrir vaga e campe onde eu quiser. Então, elas buscam o reconhecimento do status de universidade, e daí a gente tem, por exemplo, a Universidade Estácio de Sá, esse processo, que nasceu como faculdade, depois faculdade integrada, e mais tarde vai ganhar o reconhecimento, em 88, do Estatuto de Universidade. Cavalcante Neto, João Show Cavalcante Neto, ele admite que se na época existisse a figura do centro universitário, bastava para ele, porque o que ele queria era abrir vaga onde ele quisesse, quando ele quisesse. Ele admite isso publicamente. Então vejam, naquele momento, então na década de 80, se não há uma expansão e até uma certa manutenção do tamanho e do número de instituições de educação superior, há uma reorganização
organização na qual as instituições privadas vão buscar o estatuto de universidade para que pudessem gozar da autonomia universitária, a prerrogativa da autonomia universitária, mas não no sentido, né, que nós gostaríamos que se atribuísse essa autonomia, mas com o sentido de possibilidade de caminhar mercantil, né? Abrir vaga e câmbio onde bem entendesse. Na década de 90, a gente assiste um novo ciclo de expansão da educação superior no Brasil. E esse ciclo ele já é um ciclo não só claramente privatista, mas claramente mercantil e empresarial. Eu separo as três coisas, embora esses três conceitos eles estejam interligados, eu acho que a gente precisa fazer uma certa distinção. Privatizar é tomar aquilo que é público, universal e organizado, né, na direção do bem comum para o elemento particular, né, como algo particular. Mercantilizar é transformar em mercadoria. E empresariar é um modo de gerir o processo. Eu acho que essa distinção é importantíssima, porque na década de 90 é que a gente vai ter a junção desses três elementos num processo muito rápido e explosivo de expansão do setor privado e de instituições de caráter claramente mercantil. Mas eu faço uma ressalva. Essas grandes instituições que explodem em expansão na década de 90 o fizeram porque desde a década de 60, 70, quando elas apareceram lastreadas no fundo público. Qual seja, elas gozavam do estatuto de filantropia, seja municipal, estadual e até mesmo federal. Isso permitia, por exemplo, que elas não pagassem nem imposto de renda de pessoa jurídica, nem os tributos estaduais ISS, por exemplo, nem os 20% da cota patronal sobre a folha de pagamento. Isso implicava que elas podiam crescer em patrimônio, número de pessoas e oferta de serviços, sem que elas fossem oneradas, né, nessa trajetória, né? Então, quando elas expandem na década de 90 numa direção claramente mercantil, o fazem ainda sob esse guarda-chuva da filantropia. É o caso, né, da vizinha aqui, Estácio do Sá aqui, né? Da Universo também. E de várias outras. Eu estou pegando assim exemplos rápidos, talvez mais conhecidos, né? A gente brincava que a Estácio é igual Gremlin, né? Molha, aparece uma, né? Chove, molha, nasce assim no chão. Nesse sentido, elas vão fazer esse crescimento estadual, municipal, estadual e nacional na década de 90, já lastreadas no fundo público, nestas mesmas isenções fiscais e tributárias, e vão fazer isso com um processo imenso de uma profissionalização da gestão, preparando-se para aquilo que elas fazem hoje, que acho que é o horizonte da educação superior, a sua financiarização e a sua oligopolização econômica e institucional, né? Que a gente vou tentar chegar lá rápido se eu conseguir. Eu sou mais indisciplinada que ela, eu acho. Bom, isso significou, ao mesmo tempo, o sufocamento das instituições públicas de educação superior. Então, a gente tem, na década de 90, o governo Fernando Henrique Cardoso, aquele cenário devastador sobre as universidades, né? Aqui na UF, por exemplo, chega a fechar o bandejão por falta de condições higiênicas de funcionamento. A gente tem fiz jornalismo, na escola de jornalismo não tinha microfone, então a gente não conseguia fazer telejornalismo, aula de telejornalismo direito, porque o microfone não funcionava, a gente fingia, e a câmera não gravava nada, e a câmera não gravava porque o microfone não funcionava. Então, aquele quadro devastador alicerçado no primeiro processo de reforma da Previdência, com a saída imensa, né, de professores para aposentadoria, uma saída grande, que significou a redução do quadro docente, da qual a gente hoje, né, tem no máximo uma reposição, né, tem uma dissertação de 2011 que vai mostrar isso, que o REUNI tinha até então reposto apenas 100 e poucos professores, entre aquilo que a gente tinha perdido em 95 e aquilo que a gente tinha ganhado, uma dissertação da Faculdade de Educação do Zé Renato Bege Gregório, uma
versão maravilhosa para ler. Ele mostra porque os contratos, né, diz, nós ganhamos no total 190, com reúne com tudo, 191 professores novos. O resto é reposição daquilo que tinha saído na década de 90, ou seja, voltamos ao patamar da década de 90, né? Todo o sufocamento da universidade pública em termos de verba de capital, de custeio, de trabalho docente, o que significou uma precarização e uma intensificação imensa das condições de trabalho, que obviamente vai atravessar os governos do PT, né? Então esse processo é importante que a gente reconheça. No momento em que essas instituições, né, elas se tornam grandes conglomerados educacionais e elas começam a se interessar, né, a uma expansão mercantil rumo à financiarização, elas percebem que, obviamente, não podem mais contar com o Estatuto da Filantropia. Nenhuma instituição filantrópica pode ter ação na Bolsa de Valores, né? Então, o que elas começam a fazer? A demandar do governo, e aí do governo do PT, que resolva o problema das vagas ociosas. Tem vaga, elas têm capacidade de trabalhar e tem um problema de vaga ociosa. Vaga ociosa. O cálculo para essa vaga ociosa é obviamente baseado na superexploração do trabalho docente, porque cada professor pode ter 11 turmas, né? Eles podem trabalhar até 40 horas em sala de aula, então o cálculo da vaga ociosa que eles fazem é um cálculo exacerbadíssimo. E aí o governo presenteia com algo chamado ProUni, Programa Universidade para Todos. Por favor, não se trata de uma crítica do aluno que cursa a instituição pelo ProUni, de maneira alguma, nem pelo FIES, mas se trata de entender o sentido dessa política, né? Qual é o sentido dessa política? Né? Que é a troca dessas vagas por isenção fiscal, né, para essas instituições. Isenção fiscal que engloba imposto de renda de pessoas jurídicas. Então, vejam, a Estácio, né, por exemplo, para pegar o caso, ela é filantrópica até 2007. Ela adere ao ProUni em 2004. Ela adere ao ProUni em 2004, se prepara, faz caixa com o ProUni. Em 2007 ela acorda e diz: não sou mais filantrópica, agora eu sou uma entidade empresarial. Isso, todo o arcabouço jurídico-político na década de 90 permitiu isso com o sufocamento das instituições públicas. Vejam, o fundo público alimentando o crescimento dessas instituições e sendo drenado das instituições públicas. Acho que a história se repete no caso da educação municipal e vai se repetir, obviamente, no caso estadual. Bom, ao saírem do Estatuto da Filantropia e admitirem o seu caráter abertamente mercantil, começam a procurar esse processo de fusões, aquisições e de abertura de capital em bolsa de valores. E aí eu acho que a gente tem um terceiro momento, que é exatamente a da disputa pesada sobre esse fundo público, mas com o setor privado que não é mais familiar, que é altamente profissionalizado do ponto de vista da gestão, que conta com a presença de administração de caráter financeiro, né? A gente vê o Garantia, por exemplo, assumiu a administração do Estado de Sá em 2008, né? Depois que ela se transforma em entidade lucrativa, e faz uma série, isso né, claro, estou considerando o quadro mais geral, mas é óbvio que isso se reflete no dia a dia do docente e do aluno, porque isso tem reverberações de formação as mais variadas. A gente pode discuti-las todas elas, dentre elas a pessimização, né? Eu brinco que a utilização de turma é pessimização, juntar vários alunos de vários cursos diferentes para fazer uma mesma disciplina juntos. Mas e as especificidades do cara, ética, né? Ética virtual, é online. Pode ser uma disciplina que é oferecida online em muitas instituições. Pode ser, né? Virtual, nesse caso pode ser virtual, né? E é oferecida para o Brasil inteiro, o mesmo conteúdo para o Brasil inteiro, língua portuguesa, né? Língua portuguesa para o Brasil inteiro. E aí, essas especificidades, né, locais, regionais, são todas, né, tratoradas por esse processo. Então, a partir da década de 90, a gente tem um novo tipo de processo. Sufocamento das instituições públicas, mas, ao mesmo tempo, privatização interna e empresariamento da sua gestão, porque a gestão universitária vai sendo tomada por essa lógica mercantil, fazer mais com menos. Nem isso que a
gestão universitária vai refletir, um entendimento do papel de que os reitores, né, são gestores e não representantes da comunidade acadêmica que realizam a gestão junto com a comunidade acadêmica. Isso é uma mudança significativa, mas ao mesmo tempo, no caso das instituições privadas, o seu alargamento, o seu espraiamento pelo Brasil inteiro. Início dos anos 2000 a gente tem, né, não só o ProUni, portanto, a reorganização do FIES, que trouxe uma enorme quantia de dinheiro para esse setor privado, mesmo para aquelas instituições que se dizem claramente mercantis, programas do BNDES de financiamento de obras de infraestrutura e de aquisição de capital, no valor de 1 bilhão, já teve 2 edições desse edital, cada uma, né? E se a gente pegar os relatórios de 16 contemplados no primeiro, 14 são instituições privadas, 2 são instituições públicas, a UFMG nos dois casos, né? Então fica claro que porque quem tem as condições de cumprir tudo aquilo que o edital pede são as privadas, em termos de documentação, de quitação de débitos, etc., né? E a gente vai ter a preparação desse momento atual, em que o caráter privado mercantil, ele assume totalmente a direção da política de educação superior, que se expressa agora no governo Temer, fora Temer, com a nomeação do representante desse tipo de instituição para o Ministério da Educação, né, que é o Sérgio, que é o representante da sede educacional, que se expressa também ao mesmo tempo num processo ainda maior de abertura para processo de aquisição e fusão, que reflete na fusão da Anhanguera, da Croton Anhanguera com a Estácio de Sá nesse momento. Isso, por caso de Niterói, tem reverberações muito sérias. Porque, vejam bem, no momento que a Croton e a Anhanguera se fundirem em Niterói, serão poucas as outras instituições no município, né, a oferecer educação superior. 2 privadas, a Maria Tereza e a Cândido Mendes, né? E a gente sabe que em condições muito difíceis de fazer a competição com esses mega conglomerados, com os tubarões do ensino, né? E por outro lado, o caso da Universidade Pública, novamente estranguladíssimo por esses projetos de lei apresentados pelo governo Temer, né? Essas ameaças, esse verdadeiro pacote, né, de maldades que vem sendo colocado pelo governo Temer. Então, isso com reverberações didático-pedagógicas muito sérias. Então, a gente tem nesse momento, né, uma reordenação, né, político-pedagógica da instituição Universidade Pública, grave, lidando inclusive com as consequências do Reúne, que a gente pode discutir depois, e a gente tem, ao mesmo tempo, uma força muito grande, não só mais apenas no Legislativo, mas cada vez mais forte já dentro do Executivo. Veja, eu não estou falando mais de lobby. Lobby é de fora para dentro. A gente está falando de presença do interesse dentro do Legislativo. A gente sabe que no Legislativo Federal existem vários donos de instituições ou sócios de instituições privadas, da mesma maneira que hoje a gente tem no Ministério o representante de uma dessas instituições. Esse é o nosso desafio, é um desafio pesado, um desafio que vai exigir de nós, né, uma capacidade de luta, de resistência muito significativa. Obrigada.